Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo que é um conjunto numérico novo, né? Que é o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, ele surgiu há muito tempo. Ele foi estudado por um matemático chamado Girolamo Cardano, por volta do ano de 1500, né? 1501 a 1576. E esse matemático, ele conseguiu mostrar que a raiz quadrada de um número negativo, ela existia. Isso daí é um fantasma pra gente, né? Porque a gente faz o nono ano, vai lá, aprende a resolver equação de segundo grau, e aí quando chega no delta negativo, a gente empaca e fala, solução não tem resposta porque nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. E aí a nossa solução é o conjunto dos números vazios. E aí quando a gente aumenta o nosso conjunto numérico, e ao invés de trabalhar com o conjunto dos números reais, a gente começa a trabalhar com o conjunto dos números complexos, a gente percebe que essas equações do segundo grau, cujo delta dá negativo, elas possuem sim uma solução, né? Essa contribuição que o Cardano fez, ela foi muito importante, porque até então, os matemáticos eles não acreditavam nessa raiz quadrada de um número negativo. E ele mostrou, né? Ele teve uma formalização bem rigorosa, ele e o Gauss, e conseguiram mostrar que era possível sim extrair raiz quadrada de um número negativo. Então, agora, a gente pode falar que o conjunto dos números complexos é aquele que tem a maior cardinalidade, ou seja, ele é o maior possível até agora, né? Porque ele contém todos os outros conjuntos. Então, se a gente fosse desenhar como a gente faz lá no primeiro ano do ensino médio, né? Todos os conjuntos numéricos que nós aprendemos, então a gente tem ali o primeiro conjunto, que foi o conjunto dos números naturais. A gente aprende lá no sexto ano, depois aumenta um pouquinho, e aí a gente aprende o conjunto dos números inteiros, aí depois mais um pouquinho a gente aprende o conjunto dos números racionais, e aqui a gente aprende o conjunto dos números irracionais, né? E aí quando a gente junta tudo isso daqui, a gente fala que a gente tem um conjunto maior ainda, que são os reais. E agora, se a gente pegar tudo isso aqui, mais as raízes de número negativo, por exemplo, a raiz de menos 9, a raiz de menos 1, qualquer esse tipo de número, a gente vai ter esse conjunto que é maior ainda e que a gente vai chamar de complexo e representar pela letra C, tá? Então, nós vamos começar hoje a aprender esse conteúdo novo. Nós vamos aprender os processos, as operações que a gente pode fazer dentro desse conteúdo, toda a parte aritmética dele, geométrica, trigonométrica, algébrica, que envolve os elementos desse conjunto, tá? Então, a gente pode falar que uma equação, ela é uma fórmula matemática, né? Sempre por um problema concreto, né? E nessa proposta que a gente tem de resolver esse tipo de problema, quando aparece a raiz quadrada de um número negativo, então, antes não tinha solução, mas agora tem. E essa solução foi como? Eles inventaram o I. O que é o I? O I a gente chama na matemática, no conjunto dos complexos, de unidade imaginária. Ele é um número especial. E essa unidade imaginária, ela tem essa igualdade aqui, que é o mais importante nos números complexos. Ó. O I elevado ao quadrado vale menos 1. Isso aqui vocês não podem esquecer, tá, pessoal? E dessa forma, a gente consegue solucionar, então, as raízes de número negativo, por causa dessa igualdade. I ao quadrado é igual a menos 1. Como assim? Por exemplo, raiz quadrada de menos 1, a gente sabe quanto vale? Nos números reais, nós não sabíamos. Isso daqui era impossível de resolver. Agora, nos complexos, a gente sabe. Eu acabei de falar para vocês que I elevado ao quadrado é menos 1, não é? Então, se eu tenho o número menos 1 aqui, o que eu posso fazer com ele? Eu posso trocar, então, por quem? Pela unidade imaginária, que é o nosso I elevado ao quadrado. Ó. I ao quadrado não vale menos 1? Então, eu troco. Opa! Raiz quadrada, expoente 2 são operações inversas, logo, isso daqui vai dar o I. Ou seja, a raiz quadrada de menos 1 é o próprio I, é a própria unidade imaginária. E a raiz quadrada de menos 9? Como que eu faria isso? Nossa, agora complicou, né? Não complicou. Por quê?
Menos 9 não tem nada a ver com menos 1, com i ao quadrado, né, da unidade imaginária. Ah, tem sim, porque a gente pode escrever esse menos 9 de uma forma diferente. Eu não posso escrever ele assim, ó, ele é menos 1 vezes 9. Não é a mesma coisa? Olha para isso, menos 1 vezes 9, menos 9. Ah, eu posso. E isso nos ajuda em quê? Isso nos ajuda que a gente sabe quem é o menos 1 agora. Lembra? Olha no slide anterior. I ao quadrado vale menos 1. Ah, então no lugar do menos 1, eu vou lá e vou colocar o quê? Eu vou colocar o i ao quadrado, vou trocar. Então, isso aqui vai ficar i ao quadrado vezes o 9. Opa, agora dá para achar a raiz. Raiz quadrada de i ao quadrado e a raiz quadrada do 9. A raiz ao quadrado de i ao quadrado é o próprio i. A raiz quadrada de 9 é 3. Logo, a gente pode falar, então, que a raiz quadrada de menos 9 é a mesma coisa que 3 vezes i, que é 3i. Tudo bem, pessoal? Então, vamos resolver uma equação do segundo grau, só que agora em que? É nos complexos. Então, vamos lá. Como que a gente faz? A gente vai fazer por delta, tá? Normal, do jeito que a gente consegue. Então, a minha equação é x² menos 4x mais 5. Vou colocar ela aqui novamente. X ao quadrado menos 4x mais 5, que é igual a zero. Quem são nossos coeficientes a, b e c? Então, ó, o a é o que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem ninguém, é o próprio 1. O b é o coeficiente que acompanha o x, nesse caso é o menos 4. E o c, meu termo independente, que é o 5. Então, a gente vai para quem? Para o delta. Lembra da fórmula? B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Vamos substituir, meninos? Ó, menos 4 ao quadrado. Cuidado com o número negativo, tem que ficar entre parênteses, tá? Menos 4 vezes o a, que vale 1, vezes o c, que é o 5. Então, menos 4 elevado ao quadrado, base negativa com expoente 2, que é par, o resultado fica positivo. 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Agora, aqui a gente vai fazer a multiplicação, tá? 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, mais 16 com menos 20, isso daqui vai ser menos 4. Se a gente estivesse trabalhando com os reais, a gente ia parar aí aqui e falar, ixi, não tem como resolver, então, solução vazia, né? Delta negativo. Mas agora, ó, a gente está trabalhando na onde? Qual que é o nosso conjunto numérico? Agora é complexos, então tem como resolver. Então, vamos para a segunda parte do exercício com a segunda fórmula. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Substitui os valores, ó, menos da fórmula, tá? O b é um número negativo que vale menos 4, então a gente tem que colocar ele entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, quem é nosso delta? É menos 4. Cuidado para não esquecer o sinal, tá, pessoal? Sobre 2 vezes a, que é o 2 vezes 1. Então, continuando, né, vamos fazer aqui, organizar. Menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos, raiz quadrada de menos 4, olhando desse jeito fica difícil, mas a gente pode escrever ela de uma outra forma. Menos 4 eu não posso escrever como sendo menos 1 vezes 4? Posso, né? Isso daqui vai nos ajudar. Por que que vai nos ajudar? Porque o menos 1, a gente acabou de aprender que ele é o quê? Ele é a unidade imaginária ao quadrado. Então, no lugar do menos 1, nós vamos colocar o i ao quadrado, tá? E embaixo, que era 2 vezes 1, né? Que é 2. Ou seja, então, meu x vai ser o quê? 4 mais ou menos quem? Raiz quadrada do i ao quadrado é o próprio i. Raiz quadrada de 4, que é 2, tudo isso dividido por 2. Então, vamos para x1 e x2, tá? Então, o primeiro valor vai ser, meu x' vai ser 4, mais, aqui, ó, i vezes 2 ou 2 vezes i é a mesma coisa, tá bom? 2i dividido por 2. Dá pra gente dividir, né? Todo mundo que tá em cima por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2i dividido por 2 vai dar i. E o meu x duas linhas? Quem é meu x duas linhas? 4 menos o 2i dividido por 2. Que também dá pra gente dividir. 4 dividido por 2 dá 2. Menos 2i dividido por 2 vai dar menos i. Prontinho, então a solução dessa nossa equação vai ser quem? 2 mais i e 2 menos i, que são dois números complexos, tá bom? Porque tem a unidade imaginária. Vamos fazer mais um exemplo, meninos? Então, ó, resolva em C, isso daqui é muito importante, tá?
Porque se está falando que são os complexos, então a gente pode achar a raiz de um número negativo. A equação quadrática x² menos 8x mais 20 igual a zero. Então, vamos lá, mesma coisa. Vamos colocar os coeficientes aqui? Primeira coisa. Então, vamos lá. Quem que é o coeficiente A que acompanha o x²? Quando não tem nada é o 1. Meu coeficiente B é o menos 8. E o meu coeficiente C é o 20. Então, vamos para o delta? Então, delta, a fórmula é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos fazer conta. Substituindo, ó, menos 8 ao quadrado, cuidado com o número negativo, tá? Sempre entre parênteses. Menos 4 vezes o 1 vezes o 20. Então, menos 8 elevado ao quadrado, a base é negativa, mas o expoente 2 é par, então meu resultado é positivo. 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 20 vai dar 80. E 64 positivo com menos 80, ó, tenho 64 e devo 80, meu resultado vai dar menos 16. Meu delta deu um negativo, mas nós estamos falando de números complexos, agora eu continuo a minha conta, eu consigo. Então, qual que é a segunda parte do exercício? X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes A. Vamos substituir aqui, então? Menos da fórmula, olha para o B. O B vale menos 8, é um número negativo, a gente precisa colocar entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de menos 16, sobre 2 vezes A, que é 2 vezes 1. Então, vamos continuar ali do outro lado, tá? Então, vai ficar o quê, ó? X, que é igual. Organizando, então, menos com menos vai ficar mais 8. Raiz de menos 16 escrito daquele jeito é bem estranho, né? Mas o 16 negativo pode ser escrito como menos 1 que multiplica 16. Assim fica mais fácil. E 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então, vai ficar o quê? X é igual a 8, mais ou menos. Quem que é o I ao quadrado? Perdão. Quem é o menos 1 para nós agora nos complexos? É o I ao quadrado, não é isso? Então, I ao quadrado vezes 16 sobre 2. O I ao quadrado agora tem como a gente resolver, a gente sabe quem que é a raiz quadrada do I ao quadrado. É quem? É o próprio I. E a raiz quadrada de 16? É o 4. Tudo isso dividido por 2. E aqui a gente consegue saber o meu x1, ou x', né? E depois o x duas linhas. Então, vamos para o primeiro? Quem que é o primeiro? É o 8, mais I vezes 4, ou 4 vezes o I, é a mesma coisa, tá, pessoal? Dividido por 2, dá pra gente dividir. Vamos dividir todo mundo que está em cima por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 4i dividido por 2 vai dar 2i. E o x duas linhas vai ser quem? 8 menos 4i dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. E menos 4i dividido por 2, menos 2i. Ou seja, a minha solução é um número complexo, que é quem? O 4 mais 2i e o 4 menos 2i. Duas respostas, tá bem? Mais uma equação. E quando ela for incompleta, como por exemplo essa, x² mais 4 igual a 0, nos complexos, como que a gente faz para resolver, pessoal? Do mesmo jeito, tá? É uma equação incompleta. Quem são os coeficientes? O A é o que acompanha o x², no caso vale 1. O B é o que acompanha o x, vixe, não tem nada. E o C é o número independente, no caso, o 4. Se quiser fazer o delta e calcular tudo assim, pode. E se quiser resolver fazendo operações inversas? Como assim? Passa o 4 para o outro lado. Então, vai ficar o quê? X² é igual a... O mais 4 vai passar menos 4. E aí, se ele está elevado ao quadrado, o que, que a gente faz? Tira a raiz de menos 4. Não se esqueçam que, como a equação é do segundo grau, a gente precisa de duas respostas, tá bom? Então, meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 4, que agora tem solução. Quanto que é a raiz de menos 4? Pera lá, vamos escrever ela então de um outro jeito. Esse número menos 4 é a mesma coisa que menos 1 vezes 4. E o menos 1, nos complexos, é a mesma coisa que a unidade imaginária elevada ao quadrado. Então, menos 1 eu troquei por i ao quadrado. E agora eu já consigo descobrir a raiz. Então, raiz de i ao quadrado é o próprio i. Raiz de 4, que é o 2.
Então, isso aqui vai dar mais ou menos i vezes 2, que é a mesma coisa que mais ou menos 2i. A gente costuma colocar assim, tá, pessoal? O número na frente da unidade imaginária. Então, minha solução vai ser quem? Mais ou menos 2i? Então, mais 2i e menos 2i. Então, o número complexo, a gente consegue escrever ele de uma tal forma que a gente fala que é a forma algébrica dele. Então, vocês perceberam ali, no exercício, por exemplo, que a gente acabou de resolver, que ele deu mais 2i menos 2i. No anterior deu 4 mais 2i, 4 menos 2i. Isso é a forma algébrica do número complexo. Então, o número complexo vai ser escrito de uma forma que ele é um par ordenado do tipo AB, onde A é a parte real e BI é a parte imaginária do número complexo, de uma tal forma que ele vai ser quem? Z por causa que é o conjunto dos números complexos, a gente pode falar assim também, tá? A gente costuma falar que os números complexos são Z, Z1, Z2, tá? E ele vai ser do tipo A mais BI. Então, o A é a minha parte real, o BI aqui é a parte imaginária, tal que o B é o coeficiente da parte imaginária e o I é a unidade imaginária, tá? Então, AB, né, o par ordenado AB, na verdade, ele pode ser escrito como A mais BI. E o I vai ser a unidade imaginária. Aí vocês vão falar assim para mim, professora, oi, gente, o que foi? Mas um par ordenado, ele pode ser representado num plano cartesiano? Pode. E mais para frente a gente vai ver que esse par ordenado realmente ele vai ser representado num plano cartesiano, tá bom? Então, um número imaginário ele dá para ser representado num plano cartesiano. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de números complexos. Olha aqui o primeiro, 3 mais 2i, então a gente pode escrever ele também como complexo 3 e 2. No caso, meninos, a gente faria assim, tá? Ó, o meu complexo z, meu número complexo 3 e 2, tá bom? Ou Z1, Z2, a gente costuma fazer desse jeito. 5 menos 4i, onde 5 e menos 4 também é o mesmo número complexo, então ele pode estar escrito assim, de forma algébrica, ou assim, como um par ordenado, tá? 3i, que é a mesma coisa que 0 e 3, tá vendo que tá faltando a parte real aqui? Mas é como se a gente tivesse, né, aqui, ó, 0 mais 3i, tá? E aqui a parte é um número real, tá? O 8 no caso, que também pode ser escrito como 8 e 0. Ele é tipo um real puro que a gente fala, né? Esse daqui é um complexo puro. Por quê? Porque ele só tem a parte complexa. E o real, ele é um real puro porque ele não tem a parte complexa, tá bom? Então, olha aqui alguns exemplos para vocês. Determinar P para que o Z igual a 2P mais 7 mais 3i seja um imaginário puro. Então, primeira coisa, olhando para esse número imaginário que nós chamamos ele de Z, a gente sabe que ele é um número imaginário, por quê? Porque ele está carregando aqui a minha unidade imaginária. Então, essa é a parte imaginária e essa aqui é a parte real. Então, ele poderia estar escrito de uma outra forma também, né? Ele poderia estar escrito assim, ó. 2p mais 7 e 3, tá? É a mesma coisa, tá bom, meninos? E ele falou assim para a gente descobrir quem que seria esse p, de tal forma que esse número seja um número imaginário puro. Para ele ser um número imaginário puro, ele não pode ter a parte real. Então, essa parte real aqui tem que ser o quê? Igual a zero. Ah, então vamos escrever isso. Então, minha parte real, que é o quê? 2p mais 7 tem que ser igual a zero. Aí sim ele vai ser só imaginário, ou seja, imaginário puro. Ah, dá pra gente descobrir o valor do p, então. Passa o 7 para o outro lado na operação inversa, se ele é mais 7 a gente passa menos. E o 2 que está aqui multiplicando, na operação inversa vai passar dividindo. Menos 7 sobre 2 é o valor do p. E realmente, se a gente colocar aqui menos 7 sobre 2 multiplicar por 2, vai dar menos 7. Menos 7 com mais 7, isso aqui zera. E aí o meu número z vai ficar apenas 3i. E aí ele é um número imaginário puro. Mais um exemplo. Determine m de modo que o número z igual a 1 mais m² menos 81i seja um número real. Ah, então, peraí. Eu não quero que ele seja imaginário. Se eu não quero que ele seja imaginário, então a parte que está acompanhado da unidade imaginária aí, precisa ser o quê? Precisa ser igual a zero. Esse número z aqui, meninos, poderia estar escrito assim também, tá? Ó, 1, que é a parte real, e depois a parte imaginária, que fica o quê? m² menos
81. Poderia estar escrito assim. Então, o que o exercício pediu para nós? Ele pediu para que esse número seja um número real. Então, para ele ser um número real, tudo que tiver junto com a unidade imaginária tem que ser igual a zero. Então, vamos resolver, ué. Então, meu m² menos 81, que é tudo que está com a unidade imaginária, precisa ser igual a zero. Isso aqui é uma equaçãozinha do segundo grau. Ela é incompleta, então vou passar o 81 para o outro lado na operação inversa, né? Ele é negativo, eu vou passar positivo. E aí está elevado ao quadrado, o que eu vou fazer? Tirar a raiz quadrada. Não se esqueça que a equação do segundo grau tem duas respostas, tá? Então, raiz quadrada de 81, no caso, vai ser mais ou menos 9. E é verdade, ó, se eu substituir aqui por 9 positivo ou por 9 negativo, quando eleva ao quadrado, vira 81. E menos 81, isso aqui zera. Ou seja, qual que é o valor de m? Então, meu m tem que ser ou mais 9 ou menos 9, para que esse número seja um número real, tá? Os números complexos, meninos, também podem ser iguais um ao outro. Para dois números complexos serem iguais, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Quando eu falo igual, é igual numericamente e com o sinal, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, esse número 5 mais 9i, ele quer ser igual ao x mais yi. Para ser igual, obrigatoriamente, parte real, x, tem que ser igual parte real 5. Então, x tem que ser 5. Assim como a minha parte imaginária yi tem que ser igual à parte imaginária 9i. Dessa forma, meu y tem que ser igual a 9. Se vocês observarem esse número aqui, ó, 3 menos 6i, ele é diferente de menos 3 mais 6i. Dá para vocês perceberem, só de mudar o sinal, são dois números complexos diferentes. Inclusive, se eu fosse escrever ele como um par ordenado, esse daqui seria 3 e menos 6, e esse daqui seria menos 3 e 6. Já dá para a gente ver que, então, são diferentes, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Para que valores de x e y são iguais a esses complexos? Então, meu primeiro complexo eu chamei de Z1, ele é igual a x mais 1 mais 3i. E o Z2 eu chamei de 4 mais menos y, mais y menos 1i. Então, se eu quero que o meu Z1 seja igual ao meu Z2, então vamos escrever quem é o meu Z1. O meu Z1 é formado por x mais 1 mais 3i. E quem é o meu Z2? O meu Z2 é 4 mais y menos 1i. Então, eu preciso o quê? Eu preciso que a parte real seja igual à parte real. Então, vamos escrever. X mais 1 obrigatoriamente vai ter que ser igual a 4. E aqui dá para descobrir quem é o x. Passo mais 1 para o outro lado na operação inversa. Então, se ele é mais 1, nós vamos passar menos 1. E 4 menos 1, meu x vai ser igual a 3. E agora, ó, parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. Então, eu posso escrever que o 3 tem que ser igual ao y menos 1, ou y menos 1 igual a 3. E aí, passa o menos 1 para o outro lado na operação inversa. Então, se ele é menos 1, nós vamos passar mais 1. E 3 mais 1, o meu y vai ser igual a 4. Então, para esses dois números Z1 e Z2 serem iguais, eu preciso de um x igual a 3 e de um y igual a 4. Mais um exemplo. Então, determine x e y também, de modo que o Z1 seja igual ao Z2. Esse é mais simples ainda, né? Meu Z1 é 2x menos 5y e o meu Z2, 4 mais 10i. Então, tá. Então, o que a gente quer? A gente quer que o meu Z1 seja igual ao meu Z2. Vamos escrever, meninos? Então, meu Z1 é 2x menos 5y. O meu Z2 é quem? 4 mais 10i. Se eu quero a igualdade entre eles, então eu preciso do quê? Parte real com parte real. Então, meu 2x tem que ser igual a 4. O 2 que está multiplicando passo dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, meu x tem que ser 2. E aqui, mesma coisa, tá? Parte imaginária com parte imaginária. Então, meu menos 5y tem que ser igual a 10. Vou multiplicar aqui por menos 1 para a gente não trabalhar com números negativos junto com a letra. Então, eu troco todos os sinais, tá? Então, 5y é igual a menos 10. E o 5 que está multiplicando passa dividindo. Menos 10 dividido por 5, o meu y vai ser igual a
menos 2. Então, para que Z1 e Z2 sejam dois números, no caso, complexos iguais, eu preciso de um x igual a 2 e de um y igual a menos 2. Meninos, nossa primeira aula, então, termina por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço!